Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito. E hoje eu quero dar início aqui com vocês a mais um projeto de aulas gratuitas para o futuro concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Hoje eu quero dar início com vocês ao projeto de resolução de questões inéditas. E vamos dar o pontapé inicial por meio do estudo da Resolução 1364 de 2021, tão pedidas por vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Essa resolução, como eu imagino que vocês já saibam, trata dos procedimentos investigatórios criminais no âmbito do Ministério Público de São Paulo e, quando ela foi instituído o ano passado, ela revoga expressamente o ato normativo 314, que foi cobrado no último concurso de oficial de promotoria. Pessoal, para a gente chegar muito bem lá na prova, para a gente chegar num alto nível para realizar esse concurso público e atingir o sonho de ser servidor público do Ministério Público de São Paulo, a gente precisa treinar bastante, né? E para treinar, a gente precisa encontrar questões anteriores. Mas a gente sabe, você já deve ter se deparado com esse problema, as resoluções específicas do Ministério Público de São Paulo não costumam ser cobradas em muitos concursos. No máximo, ali, concurso de oficial de promotoria, uma ou outra resolução pode ser cobrada em concursos de promotores, mas a gente não encontra muitas questões. Pensando nessa lacuna, eu, a Lara Porteiro e a Nayara Vieira elaboramos um material com mais de 900 questões comentadas alternativa por alternativa para que você possa potencializar o seu estudo. Se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas muito além disso, pessoal, pensando naquele concurseiro também que está com a grana curta, a gente disponibilizou uma amostra gratuita com quase 100 questões inéditas de toda a matéria de direito do conteúdo programático do último concurso: constitucional, administrativo, processo civil, penal e processo penal. Então aqui, também no link da descrição, você vai encontrar a amostra gratuita para você baixar, compartilhar com seus amigos concurseiros, realizar as questões. E aqui no YouTube eu vou corrigir todas essas questões que estão disponíveis no material gratuito, tá bom, pessoal? Então, nas próximas semanas, já fiquem atentos que a gente vai realizar a resolução e uma explicação breve, servindo como resumo a respeito dessas matérias. A aula da Resolução 1364 eu vou lançar no momento oportuno, não é esse momento agora. A gente está estudando neste momento a Resolução 23 e já tem disponível na íntegra a 1342 e a 664 aqui no meu YouTube. Por isso, para você não perder nada, fica ligado e se inscreve aqui no meu canal, pessoal. E antes da gente começar a aula, eu quero justamente dar esse recadinho para vocês, né? Se inscreva aqui no meu canal, isso me ajuda bastante, te deixa por dentro de todas as novidades, você não perde nenhuma aula. E se ficou alguma dúvida ou quer encaminhar alguma sugestão, converse comigo por meio do Instagram, lá no direct, @ronaldo.virgiliojunior. Aqui está a capa do nosso material, 900 questões inéditas elaboradas para o concurso de oficial de promotoria com base no último edital, e se o próximo vier com alguma diferença, alguma legislação diferente, a gente vai em até 30 dias atualizar, elaborando novas questões. E aqui eu deixo um cupom exclusivo para vocês aqui do YouTube, caso queiram adquirir a apostila Ronaldo 10, para você adquiri-la com 10% de desconto. Maravilha, pessoal? Vamos então, sem mais enrolação, dar sequência aqui para a gente resolver as questões. Hoje eu vou resolver as 5 questões que estão disponíveis na amostra gratuita, que está aqui no link da minha descrição, a respeito da 1364. No último concurso, o revogado ato normativo 314, dele caiu uma questão, tá? Ah, Ronaldo, estudar uma resolução inteira para cair uma questão? Pois é, uma questão faz muita diferença na sua classificação, pode fazer diferença inclusive na sua aprovação. Então eu não deixaria de lado nenhuma resolução, nenhuma matéria, é claro, priorizando aquelas que têm mais peso, como português, por exemplo, mas não deixaria nada de lado, porque cada ponto é muito importante, considerando ainda mais o alto nível de competitividade dos concurseiros em geral, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Questão número 1. Leiam comigo.
João, cidadão nascido e criado na cidade de Aparecida do Norte, encaminha à Promotoria de Justiça de sua comarca uma notícia de fato criminal, descrevendo a prática de diversos crimes que estariam ocorrendo em seu bairro, inclusive juntando documentos que comprovariam a autoria e materialidade dos delitos diante da notícia de fato encaminhada. O promotor de justiça competente poderá, ou seja, o que descreve aqui, pessoal? João é um cidadão, ele mora em Aparecida do Norte e no bairro dele estavam acontecendo diversos crimes, pessoal, muitos crimes. E o que ele fez? Ele encaminhou uma notícia de fato, noticiando esses crimes à Promotoria de Justiça. E juntou, ou seja, colocou em anexo a essa notícia de fato vários documentos que comprovavam a existência desses crimes, ou seja, que esses crimes existiam, a materialidade deles e a autoria, quem era o responsável pela prática desses crimes. O promotor de justiça, recebendo essa notícia de fato, o que ele vai fazer? Vamos ler as alternativas aqui. Alternativa A: instaurar procedimento investigatório criminal para apurar os fatos, ainda que as provas amealhadas na notícia de fato fossem suficientes para formar sua convicção, haja vista não ser possível que o Ministério Público promova a respectiva ação penal sem instaurar o respectivo procedimento investigatório. Será, pessoal, que essa questão está correta? Vamos avançando, depois a gente trata uma a uma. Alternativa B: encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal caso a infração seja de menor potencial ofensivo. Letra C: encaminhar a instauração de inquérito policial, solicitar a instauração de inquérito policial, indicando necessariamente a sua capitulação legal e as diligências necessárias à elucidação dos fatos, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. Alternativa D: instaurar procedimento investigatório criminal, comunicando-se à autoridade policial competente, a fim de que não investigue ou, caso já tenha iniciado a apuração dos fatos, deixe de investigá-los, caso haja vista a impossibilidade de existirem duas investigações em órgãos distintos que tratem do mesmo fato. E letra E: promover o arquivamento da notícia de fato sem a necessidade de fundamentação, considerando o princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público. E aí, você já sabe qual alternativa você escolheu como correta para essa primeira questão. Vamos analisar alternativa por alternativa? Se você colocou a alternativa A está errada e explico aqui para vocês. O artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 1364 diz que o procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento da ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração. O que importa para a gente é essa primeira partezinha, que o PIC, o apelido do procedimento investigatório criminal, ele não é uma condição de procedibilidade ou um pressuposto processual para ajuizamento da ação. O que significa isso? Significa que o promotor, para ele denunciar uma pessoa, para ele deflagrar a ação penal, começar a ação penal, processar criminalmente alguém, ele não precisa necessariamente instaurar um procedimento investigatório criminal. E na alternativa A diz o contrário, diz que, ainda que essas provas amealhadas pelo noticiante fossem suficientes para formar a convicção do promotor, ou seja, ele se convenceu de que o crime ocorreu, ele se convenceu de quem era o autor e, mesmo assim, ele ainda vai ter que atrasar um pouquinho a denúncia só porque formalmente ele precisa instaurar o procedimento investigatório criminal? Nada disso. Pegue essas provas e encaminha para o judiciário, faz a denúncia direto, pula essa parte procedimental, já que o PIC não é uma condição, o PIC é um instrumento para que ele forme a sua convicção. E aqui, o artigo 2º, inciso 1, ele também deixa claro que em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá promover a ação penal cabível, não é condição de procedibilidade. Se você assinalou a letra B, você está correto, pessoal. Ele poderá, não é. Percebam que no enunciado da questão, isso vocês devem ficar muito atentos, o verbo é poderá, então não é um dever, então não é exclusivamente isso que ele deverá fazer. Ele poderá sim encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo. Isso está previsto no artigo 2º, inciso 3 da resolução. A letra C, Ronaldo, então por que ela está errada? Já que a B é correta, a gente já descobriu, mas a gente vai analisar alternativa por alternativa. Por que ela está errada? Por dois motivos.
Primeiro, o verbo solicitar. Não, o Ministério Público tem poder de requisição. Requisição é ordem, solicitação é pedido. O Ministério Público ele pode sim requisitar do delegado da autoridade policial a instauração de um inquérito policial para apuração de determinados fatos supostamente criminosos. Tá bom, pessoal? É uma ordem. Instaure, investigue. Eu sou o titular da ação penal. Além disso, aqui na alternativa C diz que ele deve indicar necessariamente a sua capitulação legal. Não, pessoal, ele só vai indicar a capitulação legal desde que seja possível. Explico aqui para vocês do que se trata isso. De acordo com o princípio da legalidade no direito penal, pessoal, uma pessoa só pode ser processada e condenada criminalmente por um crime que já era crime, ou seja, que já estava previsto como crime no momento do cometimento dele. Então, o crime ele é uma conduta específica. E um crime, a depender de suas nuances, a atitude criminosa, a depender de suas nuances, pode se classificar como um crime ou pode se classificar como outro. Um exemplo bem claro que não vai entrar aqui nesse mérito da questão, mas para ficar claro para você como que as nuances das circunstâncias podem alterar a capitulação legal, ou seja, o encaixe de qual crime se refere àquela conduta, o furto e o peculato. Uma pessoa comum que entra hoje no fórum e leva o computador é um furto. Agora, um servidor público do TJ que leva o computador para casa valendo-se da qualidade de funcionário, ou seja, dessa facilidade de trânsito que ele tem, ele comete peculato. Então, essa característica de ser servidor tira ele da capitulação legal de furto e coloca na capitulação legal de peculato. Perceba que isso nem sempre vai ficar escancarado no começo da investigação. E, em razão disso, não é uma obrigatoriedade que o promotor de justiça, na hora que ele vai requisitar, na hora que ele vai ordenar o início das investigações pelo delegado, que ele indique, olha, eu quero que Vossa Excelência investigue essas atitudes porque a capitulação legal é o crime de peculato. Não, às vezes precisa de diligências ali para a gente entender o crime e fazer a denúncia de forma correta. Por isso que, sempre que possível, ele indica a capitulação legal. Não sendo possível, não é uma obrigatoriedade, tá bom? E aqui diz que necessariamente ele deveria indicar a capitulação legal. Não é bem assim que funciona. A gente avança para ver por que a letra D e a letra E estão incorretas. A letra D, pessoal, ela parte, instaurar procedimento investigatório criminal comunicando-se à autoridade policial competente, a fim de que não investigue, ou, caso já tenha iniciado a apuração dos fatos, deixe de investigá-los. Haja vista a impossibilidade de existirem duas investigações em órgãos distintos que tratem dos mesmos fatos. A parte final do parágrafo 1º do artigo 1º diz o contrário, pessoal. Diz que o procedimento investigatório criminal, a existência, a instauração de um PIC, não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. A existência de um PIC na Promotoria de Justiça que investiga fato X não impede a existência de um inquérito policial sob presidência do delegado que investiga o mesmo fato X. É claro que não vão haver duas denúncias sobre o mesmo fato, até pela vedação do bis in idem. Mas a vedação do bis in idem ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Mas as investigações podem sim coexistir. E depois, na análise final de se o crime vai ser denunciado ou se vai ser arquivado, podem se juntar todas as diligências realizadas por ambos os órgãos e chegar a uma conclusão mais completa. Um não exclui o outro, por isso que a letra D está errada. E a letra E diz que promover o arquivamento da notícia de fato sem necessidade de fundamentação. Não, né, pessoal? Mas todas as coisas devem ser fundamentadas e não seria diferente com a promoção de arquivamento do procedimento investigatório criminal, de acordo com o artigo 2º, inciso 4, tá bom? Vamos avançar para mais uma questão, pessoal, para a gente trazer conteúdo, trazer bagagem para o nosso estudo. Leiam comigo. De acordo com a resolução 1364 de 2021, que trata dos procedimentos investigatórios criminais, poderá um membro do Ministério Público. Então, o que pode um membro do Ministério Público fazer no decorrer do procedimento investigatório criminal? Qual que é a competência? Até onde ele pode ir? Vamos dar uma olhada. A. Determinar a interceptação telefônica dos investigados. B. Determinar a busca e apreensão de documentos na residência ou em eventuais empresas do investigado. C. Fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências, exceto em organizações militares. Letra D.
determinar a prisão preventiva ou temporária dos investigados, nos termos da legislação processual vigente. Ou letra E, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. E aí, pessoal, qual vocês acham que é a alternativa que indica uma das competências do promotor de justiça dentro dos procedimentos investigatórios criminais? Se você assinalou a alternativa A, B ou D, você está errado, pessoal. E explico o porquê. Percebam que o artigo 7º, que trata dessas competências, e é um artigo muito importante para cair em prova, ele diz o seguinte, que um membro do Ministério Público, observadas hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. O que isso significa, pessoal? No direito constitucional, e navegando um pouquinho mais a fundo a respeito do Instituto da Reserva Constitucional de Jurisdição, no direito constitucional, algumas matérias, algumas decisões, elas só podem ser determinadas pelo juiz competente. Única e exclusivamente pelo juiz competente. E 3 exemplos muito clássicos na doutrina e na jurisprudência sobre essas matérias que configuram reserva constitucional de jurisdição, ou seja, só o juiz pode determinar, encaixam-se a interceptação telefônica, a busca e apreensão e a determinação de prisão preventiva ou prisão temporária, por exemplo. Então, as 3 alternativas A, B e D dizem que o promotor pode determinar, mas não, o promotor pode solicitar a interceptação telefônica dos investigados no âmbito judicial para o juiz. Ele pode solicitar ou ele pode acompanhar a busca e apreensão de documentos. E ele pode pedir a prisão preventiva, pedir a prisão temporária dos investigados. Nunca ele pode, por si só, determinar qualquer dessas medidas que incluem-se na reserva constitucional de jurisdição. Então qual que é a alternativa correta, Ronaldo? É a C ou é a E? É a alternativa E. Mas antes eu te explico por que a C está errada. Aqui, a banca, no caso eu, que elaborei as questões, mexeu com o jogo de palavras, o clássico jogo de palavras. Tirar o inclusive, colocar o exceto, tirar o nunca e colocar o sempre. Você tem que ficar muito atento com isso. Por quê? Porque um membro do Ministério Público ele pode fazer vistorias. Ele pode determinar vistorias e fazer inspeções e quaisquer outras diligências. Inclusive em organizações militares, não é exceto. Fica muito atento a esse jogo de palavras que a banca pode brincar com você. E a alternativa E é a cópia expressa do inciso 9 do artigo 7º, que diz que o membro do Ministério Público pode ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Beleza, pessoal? Vamos avançando aqui então para tratar da terceira questão. Uma questão um pouco mais longa, né, pessoal? Vamos analisar esse casinho aqui. Dr. Vieira, promotor de justiça da comarca de São José dos Campos, instaurou o procedimento investigatório criminal embasado na resolução 1364, me perdoe, força do hábito, de 2021, para investigar possíveis condutas criminosas praticadas pelo Sr. José da Silva. No decorrer do procedimento administrativo, Dr. Vieira entendeu ser necessária a oitiva do investigado. Ocorre que não havia nos autos notícia a respeito do endereço atualizado do investigado, tampouco qualquer meio de contato para viabilizar referida diligência. Com efeito, a Promotoria de Justiça determinou, no bojo do procedimento investigatório criminal, a requisição de dados do Sr. José da Silva a uma empresa privada de natureza cadastral. O que poderia ser, por exemplo, uma empresa privada de natureza cadastral? Um Serasa, onde tem informações cadastrais. E é uma empresa privada, não é uma empresa pública, né? Com base na resolução 1364, podemos afirmar que, então, qualquer historinha. O Dr. Vieira está investigando, lá no seu procedimento investigatório criminal, o Sr. José da Silva, e ele precisava ouvir o Sr. José da Silva. Ele precisava colher o depoimento do investigado, a oitiva do investigado, o seu interrogatório. Só que ele não encontrava José da Silva. Os endereços que estavam nos autos estavam todos desatualizados e não tinha nenhuma informação de contato, um telefone, um e-mail para conseguir encontrar essa pessoa. O que ele fez? Ele bateu lá na porta do Serasa, por exemplo, e falou, olha, me manda os dados aí desse senhor José da Silva que eu preciso encontrá-lo. E aí, ele fez certo, ele fez errado? Vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, Dr. Vieira agiu de forma incorreta, pois não é possível que um membro do Ministério Público requisite informações, ainda que de natureza cadastral,
a empresas privadas, somente sendo juridicamente viável tal requisição às empresas públicas. Será? Será que ele só pode requisitar a empresa pública e não pode requisitar a empresa privada? Vamos dar uma olhadinha. Alternativa B. Dr. Vieira agiu de forma correta, pois é garantido ao membro do Ministério Público a requisição de informações e documentos a entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. Não falou nada demais, só corroborou o que Dr. Vieira tinha feito no enunciado. Vamos ver se ele realmente agiu de forma correta, de acordo com a resolução. Alternativa C. Os responsáveis pela empresa privada poderão se negar a entregar as informações e os documentos requisitados pelo Ministério Público, sob o fundamento de que os dados solicitados são sigilosos e que somente serão entregues após determinação judicial. Será que a empresa privada pode negar e falar, não, esses dados são sigilosos, a gente só vai entregar depois de ordem do juiz? Será? Vamos analisar. Alternativa D. Dr. Vieira agiu de forma correta, mas não poderá exigir da empresa, por exemplo, que as respostas sejam encaminhadas em meio informatizado ou que sejam apresentadas em arquivos que possibilitem a migração e informações para os autos do processo sem redigitação. Como assim? Não entendi, Ronaldo. Está falando que o Dr. Vieira pode solicitar, mas que ele não poderia, por exemplo, exigir que o documento viesse no formato Word, ou viesse em PDF, ou viesse em formato Excel, devido à quantidade de informações, para que ele pudesse dar um Ctrl+C e Ctrl+V no processo? É isso mesmo. A alternativa está perguntando, e aí, o Dr. Vieira pode ou não pode exigir que a empresa mande, por exemplo, um documento Word ao invés de mandar 50 folhas em papel? Dr. Vieira vai ter que redigitar tudo para encaminhar isso para os autos digitais ou ele pode exigir, não, manda tudo em PDF aí para dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Vamos analisar. E Dr. Vieira agiu de forma incorreta, pois não cabe aos membros do Ministério Público requisitar informações de quem quer que seja, somente sendo possível a utilização da solicitação. Já expliquei para vocês, requisição, ordem, solicitação, pedido. Será? Vamos analisar então. Qual alternativa está correta? E a alternativa é a alternativa B, pessoal. Ele agiu de forma correta. E qual é o fundamento para que ele faça isso? É o artigo 7º, inciso 3, que diz que o membro do Ministério Público poderá requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. Copia e cola, pessoal. A banca costuma fazer bastante isso. Mas, Ronaldo, me explica as outras alternativas aqui. Bom, se ele pode fazer isso, a letra A está errada porque falava que ele não podia fazer. Então ele pode. Ok, entendi. Igualmente, lá na letra E, isso eu já entendi que ele pode requisitar, a gente já estudou a respeito disso, então não temos problemas. Mas por que a C e por que a D estão erradas? Primeiro, pessoal, explico com relação à letra C. Analisem aqui o parágrafo 1º do artigo 7º. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sobre qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. O que quis dizer aqui? Esses dados pessoais, cadastrais, para fins de localização do investigado, o Ministério Público pode até pedir, mas a gente sabe que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Ministério Público deve tratar esses dados com a mesma sigilosidade que a empresa privada tratava. Então a empresa privada não pode falar, não vou encaminhar ao Ministério Público porque são dados sigilosos. Não, vai encaminhar sim, e os dados aqui dentro do Ministério Público continuarão sigilosos. A gente vai usar isso para fins públicos. Isso aqui não vai virar uma informação divulgável. Pode ficar tranquilo, não precisa opor essa exceção de sigilo. E com resposta a outra alternativa que está errada, a respeito da possibilidade de exigir o formato dos dados, o parágrafo 2º diz expressamente que as respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizado e apresentada em arquivos que possibilitem a migração e informações para os autos do processo sem redigitação. Beleza, pessoal? Avancemos aqui para tratar de mais uma questão. A questão número 4. Nossa, Ronaldo, verdadeiro ou falso? Que história é essa? Não estou entendendo. Por que a banca que historicamente realiza o concurso de oficial de promotoria não tem o costume de fazer verdadeiro ou falso? Por que vocês estão colocando questão de verdadeiro ou falso? Pessoal, é claro que a gente ainda não sabe qual banca vai ser, a gente sempre trabalha com o histórico e a respeito da possibilidade de ser a banca que sempre foi, mas se não for, as informações estão aí, se o edital for alterado, a gente também fará as alterações devidas e o importante é que a gente estude o conteúdo.
Tá bom, pessoal? Mas por que a gente está trabalhando com verdadeiro ou falso? Nós, na hora de elaborarmos as questões, tentamos trabalhar toda e qualquer informação que fosse possível constar na sua prova. E algumas a gente achou mais interessante cobrar no estilo verdadeiro ou falso, para que a gente pudesse abordar todo o conteúdo das resoluções. Então você vai perceber que pouquíssimos incisos ou parágrafos ficaram de fora. Praticamente todos eles foram cobrados, e quando não foram, não são tão relevantes assim, vocês vão perceber no decorrer da resolução dos exercícios das mais de 900 questões, que eu deixo o link aqui na descrição. Pessoal, se você estiver curtindo, já deixa a oportunidade aqui para você deixar o like nesse vídeo, comentar o que você está achando, se você gostou desse formato de revisão um pouquinho mais rápido, mais direto, por meio da resolução de questões, porque eu pretendo fazer mais e quero melhorar cada vez mais com a ajuda de vocês, tá bom? Não deixam de se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Vamos continuar para ver essa questão número 4? Julgue a assertiva a seguir. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. Essa questão, pessoal, está correta, verdadeiro. É o parágrafo 8º do artigo 7º, que diz: o membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. Aqui, pessoal, para vocês entenderem que os dados sigilosos, como a gente conversou na questão anterior, eles não serão oponíveis ao Ministério Público pelo fato de serem sigilosos. O Ministério Público manterá o mesmo sigilo, apenas utilizará aquela informação para fins públicos, para fins de instrução daquele processo. E é responsabilidade do membro, do promotor, guardar essas informações de forma devida. E que seu uso indevido recairá sobre ele. A responsabilidade recairá sobre ele. Tá bom, pessoal? A gente avança então para tratar da última questão aqui na aula de hoje. Nos termos da Resolução 1364, não se admitirá proposta de acordo de não persecução nas hipóteses previstas no seu artigo 18, parágrafo 1º. Configura uma hipótese de não admissão do NPP, exceto. Então, o que a questão quer, pessoal? O acordo de não persecução penal é uma das formas de justiça negociada que a gente chama, né? Começou muito lá atrás com transação penal, suspensão condicional do processo, e agora chegou de vez com o acordo de não persecução penal. Aqui, a Resolução 1364 traz algumas características desse acordo de não persecução, traz algum regramento dentro do Ministério Público e diz as hipóteses em que ele não é cabível. Então, como a questão pediu o exceto, eu quero saber qual dessas aqui poderia ser cabível. Todas as outras é incabível o ANPP. Quando for cabível a transação penal nos termos da lei. E aí, quando for cabível a transação penal, cabe a ANPP? Quando o dano causado for superior a 10 salários mínimos ou parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão nos termos de regulamentação local. E aí, se o dano causado for de 12 salários mínimos, cabe a ANPP? C. Quando o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099, que cai na sua prova também. Trata da transação penal, artigo 76, né? E esse parágrafo 2º diz respeito às hipóteses de não cabimento da transação penal. Então aqui está perguntando, naquelas hipóteses em que a Lei 9.099 fala que não cabe transação, isso por si só impede o ANPP? Vamos dar uma olhada. D. O aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Ou seja, se ali o prazo para cumprimento do acordo puder acarretar uma prescrição, eu posso elaborar esse acordo? E E. O delito for hediondo ou equiparado nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei 11.340. Ou seja, se o delito for hediondo, ou seja, gravíssimo, um delito gravíssimo, ou for equiparado, por exemplo, tortura, cabe acordo de não persecução penal? Se for violência doméstica, cabe acordo de não persecução penal? Então qual dessas hipóteses aqui está errada? Qual delas poderia caber acordo de não persecução penal? E a resposta correta é a letra B, pessoal. Letra B porque a banca gosta de mexer com essa questão de prazo, com essa questão de número, com essa questão de limite, e você deve ficar muito atento para isso. Por quê? O que diz a Resolução 1364? Ela diz o seguinte:
não se admitirá a proposta, ou seja, não se admitirá o ANPP quando couber a transação penal, ou seja, dá-se preferência à transação penal. Quando o dano for superior a 20 salários mínimos. Eu não perguntei para vocês, se for de 12, cabe? Se presentes os outros requisitos, cabe. Então, aqui a banca trocou o 20 pelo 10, tá bom? Quando o investigado incorrer em qualquer das hipóteses do artigo 76, parágrafo 2º, ou seja, se não couber transação penal nos termos do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099, também não caberá acordo de não persecução penal. 5. O delito for hediondo, equiparado e nos casos de incidência da Lei Maria da Penha. Então, é violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. For crime hediondo ou equiparado, não cabe. Não interessa se está dentro dos outros requisitos, não pode. E quando a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Tá bom, pessoal? A gente aqui encerra a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato com esse formato de aula de resolução de questões. E reitero aqui para vocês. Querem adquirir a resolução com as 900 questões para vocês treinarem? A gente divide, tem um preço bacana, a gente tem aqui também o 10% de desconto com o Ronaldo 10. Já entra aqui no link da descrição e adquire. Tá com a grana curta? Pega aqui a amostra gratuita para você não deixar de treinar, não deixar de ter contato com essas matérias também e me acompanha aqui na resolução dessas questões que são gratuitas. As outras tem toda a correção por escrito no material, tá bom? Eu agradeço a presença, o tempo e a confiança de vocês. Se inscrevam no meu canal, curtam se gostaram do vídeo. Se surgir qualquer dúvida, me perguntem pelo @ronaldo.virgiliojunior. Pessoal, um grande abraço, eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.